Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Exaes Navi Círculo da Terra. E hoje eu trago mais um convidado. Ele é o professor Cláudio do canal Filosofia Ácida, que vem falar sobre história da cartografia, um tema muito interessante que serve tanto para quem acredita na Terra como um globo, como quem acredita na Terra plana. Serve para todos essa aula que ele vai dar aqui, independente do que quer que seja. Então, fique conosco, deixe seu like, compartilhe essa live, deixe seu boa noite no chat. Eu estarei cumprimentando vocês logo após a vinheta e também trarei aqui meu convidado logo após a vinheta também, como de costume aqui no canal. Tá certo? Então, sejam todos muito bem-vindos. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal e fique conosco, você não vai se arrepender, que hoje vai ser uma live muito interessante. Então, roda a vinheta. Fala, Cláudio, tudo bom? Tudo bem aí, Isaías? Legal. O Cláudio que está aqui pela segunda vez, seja muito bem-vindo. Eu fico feliz aí de te receber aí com todo o seu conhecimento, bagagem de conhecimento que você tem, que é muito importante muito ser valorizado. É sempre um prazer vir aqui. Tá certo. Eu só vou cumprimentar o chat aqui rapidinho, antes da gente entrar no tema, entrar na apresentação, nossa conversa. Vitor Felipe, seja bem-vindo. Marcelo Ardissoni, boa noite. Plana Estacionária Bonilha, boa noite. Professor Lang, seja bem-vindo aí. Forsete, uma boa noite. Wellington Moraes, Brasil de Hashem, seja bem-vindo. Duque Elétrico, Murilo Rodrigues, Oleg T, Terra Plena do Fernando, Roberto Fonseca, já fala Fernanda. Roberto Fonseca, seja muito bem-vindo. Bruno Oliveira, vai chegando aí, pessoal, vai deixando seu like e cumprimentando, deixando seu boa noite aí no chat, tá? Você que nos assiste, não fique no anonimato, deixa aí o seu boa noite para eu saber quem é que está nos assistindo. Bom? Vou compartilhar a live. Compartilhe essa live. Eu também vou aqui botar na minha linha de transmissão, enquanto a gente... Deixa eu botar aqui no WhatsApp. Antes de começar. Agora. Pronto. E vai chegando, enquanto vai chegando o povo aí, Cláudio, faz uma introdução para a gente aí sobre o assunto. Então, hoje eu vou falar um assunto bastante interessante, que é a história da cartografia, como se desenvolveu aí ao longo do tempo. Espero chegar na Idade Média. Já dá para ver alguns pontos bem interessantes. Até lá, na Idade Média, não peguei daí para frente. Demoraria muito, né? Um assunto muito extenso. Mas o principal é dizer o seguinte, que você não consegue, de forma alguma, isso foi já provado por Gauss, não consegue pegar e transformar o que acontece aqui numa esfera, né? Os territórios daqui, para cá, sem haver distorções. Então, não são o plano, né? O círculo, plano, a esfera não são isométricos. Quer dizer, não dá para você passar de um para o outro sem distorções. Então, todo mapa vai ter distorção. Todo mapa. O que se tenta ao longo do tempo é fazer essa representação plana da Terra esférica com o mínimo de distorções. Às vezes, você quer uma
uma representação, que se chama projeção, você quer uma projeção de determinada maneira para poder usar com algum objetivo. Então, hoje existem centenas de projeções diferentes da Terra esférica, com seus territórios, com continentes, mares, etc. Existem centenas de projeções. Então, a projeção a ser usada vai depender do seu interesse, do que você estiver trabalhando. Então, é claro que ao longo do tempo foi melhorando muito o estudo não só a cartografia em si, mas o que colaborou com a cartografia, outras disciplinas. Então, você faz mapas hoje baseados, é claro, em muitos conhecimentos vindos de satélites, observações que antigamente os outros povos, é claro, não tinham. Então, os mapas não tinham precisão alguma. Era muito mais uma representação de territórios. É claro que não como hoje, territórios delimitados por países, etc., porque eram impérios que um ia sobrepujando o outro. Então, você tem os babilônios, os gregos, egípcios. Então, os territórios ali nunca eram muito bem definidos. O que você tem são massas de terra e água representadas num plano. Os antigos acreditavam que a Terra era plana? Sim, sim, porque eles, como nós vamos ver, eles conheciam muito pouco. Não dá para dizer eles acreditavam em uma Terra plana, eles acreditavam que o território era plano. Ali onde eles viviam, onde eles alcançavam, onde eles atingiam. Não o planeta, eles não tinham essa noção de planeta que nós temos hoje. Isso veio na Grécia, a partir de Pitágoras, Aristóteles, Parmênides, todos esses acreditavam em uma Terra esférica. Então, a partir da esfericidade da Terra, você começa a ter com Ptolomeu, inclusive, né? Começou com Ptolomeu, usando latitude e longitude, usando coordenadas. Antes dele, se não me engano, também Eratóstenes usava coordenadas. Então, as observações astronômicas sempre influenciaram na cartografia, de maneira que você ter, por exemplo, o cálculo do raio da Terra, que antes você não tinha, e uma série de... As viagens, é claro, né? Vou comentar sobre isso. Mas o mais importante para esse começo é perceber essa distorção. Sempre haverá distorção. Então, nunca você vai conseguir uma representação plana, não precisa ser essa, não precisa ser assim. Nunca você vai conseguir planificar a Terra com um mapa sem haver distorções. Nunca vai bater com a realidade. É por isso que a Terra plana não tem mapa até hoje e nunca vai ter. Porque assim que tiver um mapa, a gente vai medir e vai ver que não bate, né? Então, por exemplo, você veja aqui, se eu pegar duas linhas aqui, pego duas linhas aqui do polo norte para a borda, essa distância aqui está aumentando. E não é o que acontece na realidade. Se for medir, você vai ver que a partir do polo, ela vai abrindo e depois vai fechando de novo até o outro polo. Então, o que está mostrado aqui é que a partir do polo norte até o polo sul, eu tenho uma abertura, ou seja, vai ficando cada vez maior a distância. Isso não bate com a realidade. Isso nunca vai bater com a realidade. Por isso, a Terra plana nunca vai ter mapa. Senão, já teria feito também, né? São pessoas muito capazes, os terraplanistas são pessoas muito capazes, né? Muito estudadas e tudo, então eles seriam capazes de ter feito um mapa. Por que não fazem? Porque não bate com a realidade. Simples assim. Então, já não batia em tempos remotos aí da antiguidade, como a gente vai ver, nenhum mapa ele representava com nenhuma precisão. Os mapas antigos eram terríveis, você só tinha uma massa de terra ali e água e pronto. Então, você sabia que tal região ficava à direita, à esquerda, para frente e para trás, só mais nada. Né? Você não conseguia medir uma distância, não tinha uma escala, não tinha coordenadas, não tinha nada disso. Então, qualquer projeção para o plano vai ter distorções e não vai bater, é claro, com a realidade. Abre a apresentação aí para mim, Isaías. Manda que eu coloco na tela. Manda aí. Beleza.
Só vou cumprimentar quem chegou agora. Murilo Rodrigues, boa noite. Bruno Oliveira, já falei. Rogério Gonçalves. Elias Antônio da Silva. Paradoxos do Mundo. Roger Gonçalves. Vegetorix. Carlos Lima, seja bem-vindo. Orlando Iannuzzi, uma boa noite. Vamos lá. Então, veja, Isaías, você tem aí a Groenlândia, nesse retângulo vermelho em cima, e o Brasil no retângulo vermelho embaixo. Parece que a Groenlândia é maior que o Brasil. Você olhando nessa... Aí você... Não, a Groenlândia é maior que o Brasil. Na realidade, eu peguei desse site aqui, muito interessante, o thetruesize.com. Você consegue tirar países assim, deslocar, colocar uns em cima dos outros para fazer a comparação. Então, veja aqui, a Groenlândia, ela é bem menor que o Brasil. Em azul aqui você tem a Groenlândia, o território brasileiro aqui, né? Então, veja que a Groenlândia dá mais ou menos, parece um terço do Brasil, né? Pouco mais de um terço do Brasil. E no mapa, nessa projeção, parece que ela é bem maior que o Brasil. Parece que ela é quase o tamanho da América do Sul. E, na realidade, ela é assim, desse tamanho. E isso vai acontecer sempre, em qualquer mapa, vai haver esse tipo de distorção. Dependendo da projeção, a distorção vai ser em direções diferentes, né, em sentidos diferentes, mas sempre vai haver, na passagem da terceira dimensão para a segunda, sempre vai haver algum tipo de distorção. Não dá para evitar isso. Então, essa é uma das causas de por que você não tem um mapa da Terra plana. Não dá para ter, porque não vai bater com a realidade. Nunca. Aqui você tem, para comparação, porque se fala muito do... na Bíblia você tem que a Terra é plana. Eu peguei aí o Estado de Israel. Veja o tamanho de Israel. Ele cabe dentro... Israel cabe dentro do Estado de São Paulo. Então veja como eles conheciam pouquíssimo da Terra. Não dá para você dizer... Os antigos achavam que a Terra fosse plana. Não, eles achavam que onde eles moravam era plano. Só isso. Ou o espaço que eles atingiam, viajavam, etc. Esse conhecimento, essa noção de planeta, de Terra, veio muito depois, né? Então, é claro que povos que não tinham desenvolvimento científico, tecnológico suficiente, eles se baseavam simplesmente no que eles viam, né? Então, depois, destacam-se muitas pessoas que começaram a estudar o assunto, principalmente astronomia, perceberam que não tinha sentido, né? Não tinha sentido considerar a Terra plana, principalmente por conta de observações astronômicas que você vê uma esfera celeste. Aí começaram a pensar, se há uma esfera celeste, porque a Terra não é uma esfera também. E depois, com viagens, etc., perceberam outras constelações que não eram vistas, uma série de coisas. Então, veja o tamanho do Estado de Israel. Cabe várias vezes dentro do Estado de São Paulo. Você tem aqui a Grécia. A Grécia é bem menor que Minas Gerais. Veja, eu coloquei a Grécia em cima de Minas Gerais, você junta todas as ilhas gregas aqui, vai dar metade de Minas Gerais. O tamanho todo da Grécia. Você tem aqui também. Aqui uma região, né, bem conhecida na antiguidade. Turquia, Iraque, Síria, Jordânia, Egito, que são hoje, né? Líbano e Israel. Todos eles juntos cabem dentro do Brasil. Todos. Então, antigamente, o que se conhecia era uma região muito pequena do mundo. Logo, não dá para dizer que os antigos tinham uma noção de planeta. O que acontece na cartografia, essa projeção que vai sempre ter algum tipo de distorção, é o seguinte. Aqui eu tenho, nesse vídeo, vou passar o vídeo para você. Tenho nesse vídeo um exemplo de como fazer uma projeção. Então, você tem a Terra esférica, você vai abrindo em gomos. Essa é uma das maneiras de se fazer. Então, você tem vários gomos ali.
Tem 6 gomos. Agora você vai transformar esses gomos em retângulos. Fica assim, meio cilíndrico primeiro, aí vai planificar. Repare que na planificação você tem que juntar pedaços de tal forma que vai distorcer tudo ao planificar. Então, é por isso que a planificação de uma esfera nunca vai ser isométrica, nunca vai representar exatamente a realidade. A Antártida fica gigante, né? A Antártida ali. Fica enorme, fica do tamanho do mundo. Você tem a Groenlândia aqui em cima, parece maior que a África. E a Groenlândia cabe dentro aqui do Brasil. Então, essa distorção, você tem distorção de área ou distorção de ângulo, tem uma série de distorções que ocorrem dependendo da projeção, mas a intenção do mapa é ter principalmente, Ptolomeu falava isso, a intenção do mapa é você ter uma visualização do todo, o que você não consegue numa esfera. E ainda, para você ter numa esfera representações interessantes para usar, você teria que ter uma esfera muito grande. Então, não daria para, por exemplo, vai viajar, vai fazer uma guerra, alguma coisa assim, eu vou levar uma esfera de 5 metros. Não dá. Né? Então, o mapa facilita justamente por isso. Seria uma representação de uma visão total, mais planificada. Esse erro, essa distorção, é claro, pode ser calculada para repassar, né, para a realidade. Então, há cálculos para se fazer isso. Aqui você tem o mapa mais antigo descoberto, que foi gravado na presa de um mamute. Esses mapas muito antigos, eles representam regiões apenas. Então, ali, o território onde essas pessoas ficavam, as fontes de alimento, de água, esse tipo de coisa, eram representadas de diversas maneiras. É claro que cada povo tinha uma maneira de representar de forma diferente. Na Polinésia, por exemplo, eles usam até hoje, varetas. Então, essas varetas ficam entrelaçadas de tal forma que você tem as variações dos oceanos ali. O que eles poderiam esperar em cada ponto do oceano, onde tinha ilhas, principalmente. Então, na Polinésia, você tem mapas diferentes, usando varetas. E aqui esse foi encontrado na República Tcheca. É o mapa mais antigo descoberto, gravado na presa de um mamute, e tem mais de 25 mil anos de idade, né? 25 mil antes de Cristo. Então, tem 27 mil e poucos anos de idade. Aqui entramos na Babilônia. Então, essa placa de argila, com o mapa da cidade de Nippur, ela é de 1400 a.C. Então, representa também uma pequena região ali, que seria só a cidade. Mas existe, é claro, o famoso mapa mundi da Babilônia, o mapa do mundo, Imago Mundi. O mapa do mundo da Babilônia é essa tabuleta aqui. É bem conhecida essa tabuleta. Então, aqui em cima você tem a escrita cuneiforme, e tudo isso foi decifrado já, é claro. Atrás dele também tem escrita, e este círculo aqui é que seria o mundo, o mapa, a representação do mundo na Babilônia. Então, o que você tem... deixa eu ver se tem uma outra aqui. Esse livro é muito interessante, quem gostar da mitologia da Babilônia, da cosmologia da Babilônia, tem tudo aí nesse livro. Então, eu usei algumas partes para esse pedaço sobre o mapa mundi da Babilônia. Então, o mapa mundi da Babilônia, como eu já falei dos outros povos, na verdade, o que ocorre é um conhecimento que eles tinham da região. Não do mundo, mas da região que eles habitavam, ou que eles conquistavam, né? Esse livro é bastante interessante para isso. Nesse livro eu peguei essas passagens aqui. Então, veja que esse gráfico à esquerda, essa representação à esquerda, é justamente o pedaço mais importante, essa parte de baixo aqui da tabuleta, né? Tem aqui vários círculos, tem esse retângulo, essas duas linhas paralelas aqui, e estão representadas aqui nessa outra figura. Faltou um pedaço que foi quebrado da tabuleta, mas provavelmente completa aqui o círculo. Então, existe toda a mitologia
da Babilônia, ainda em discussão o domo. Então, o que a Terra plana defende hoje é o que os babilônios defendiam ali 2.000 anos antes de Cristo. Que a Terra seria plana e teria um domo em cima e seria cercada de água por todos os lados. Aqui é cercada de água não por todos os lados, mas no plano da própria Terra. Então, veja que essa 14, 15, 16, 17 seria água. Aqui, 18, 19, 20, 21, 22 são outros países. Outros países não, outros povos que eles comercializavam. E o 13, eu marquei aqui do lado, o 4 é a Síria. Então, a Síria é esse oval aqui, número 4, e o 13 é a própria Babilônia. 14, 15, 16, 17 é o oceano, 13 é a Babilônia. Então, a Babilônia seria esse retângulo e essas duas linhas paralelas representam o rio Eufrates, que atravessa a Babilônia. Então, veja que o conhecimento que eles tinham do mundo, como eu já disse, era muito pequeno. Então, a representação, é claro, envolvia o que eles podiam conhecer na época, né? Não havia aviões, satélites, balões, telescópios, nada desse tipo. Ou seja, para eles, a região que eles viviam era uma terra plana, né? A questão do domo ainda é discutida na própria mitologia da Babilônia, então o que a gente está falando agora é de mitologia, envolvendo também uma representação do território. Veja que a Síria, eu tenho que virar um pouco esse mapa para bater com a realidade, bater um pouco com a realidade, né? A Síria ela fica ao norte da Babilônia. Então, teria que virar no sentido anti-horário um pouquinho esse mapa para bater. Mas aí ele veio no livro assim. O oceano aqui, esse Manhattan, esse oceano, as mais recentes interpretações indicam que seja o mar Mediterrâneo, né? Então, se você for ver o Império da Babilônia, veja que realmente é cercado de água, né? Você tem o mar Mediterrâneo aqui, o Golfo Pérsico aqui, o Mar Vermelho para cá. Então, esse cercado de água vale tanto para a mitologia, povos antigos acreditavam mesmo que tudo era cercado de água, que a Terra toda para eles era uma ilha, e que veja que esse cercado de água, ele não tem a ver exatamente com o que hoje a gente tem como a teoria da Terra plana, que seria tudo cercado, o espaço todo cercado de água. Então, fora do domo haveria só água, né? A representação na Babilônia é diferente. No plano também haveria água cercando tudo, haveria um oceano em volta de tudo. Aqui eu pus o Império da Babilônia, de 560 a.C., com água aqui nessas três partes. Então, é bastante compreensível também que os povos antigos, eles acreditassem que tudo era cercado por água. Porque quando eles saíssem em determinada direção, eles encontravam água. Quando saíssem em outra direção, encontravam água. Então, a mitologia colabora com isso. O cercado por água tem todo um sentido, é claro, psicológico e mitológico. E aí entramos na Grécia. Uhum. Então, na Babilônia, você tem a máxima representação, é aquela tabuleta que eu acabei de mostrar, e que mostra apenas uma parte muito pequena do mundo. Mesmo o Império Babilônio era uma parte ínfima do mundo conhecido. Então, cada povo vai ter a sua própria mitologia, e a cartografia desse povo vai acompanhar essa mitologia, ou seja, você vai ter representações na Idade Média, anjos, demônios, etc., e para outros povos, outras representações. Então, tem sempre esse lado mitológico. O que muda na Grécia é que eles queriam, a partir de determinado momento, principalmente com os filósofos naturalistas, começar a dar explicações racionais para as coisas. Não mais explicações que fossem mitológicas ou sobrenaturais. Então, explicações racionais, elas incluíam um método. Esse método só veio muito depois, na Grécia. Então, a cartografia grega, ela começa no século VI e termina ali, a cartografia da Grécia Antiga,
termina no século II com o Ptolomeu. Então, é dito que o primeiro cartógrafo seria Homero, por conta das passagens da Ilíada, Odisseia, do Escudo de Aquiles, que é um poema de Homero também, e mais retrata uma era pré-científica. O Escudo de Aquiles também você pode considerar como um disco plano. Tem aqui uma foto do Escudo de Aquiles. Repare que há toda uma mitologia envolvida, além do que, né, as mitologias gregas, elas tendiam a juntar o macro e o microcosmos em uma única coisa. Então, aqui no Escudo de Aquiles, retratado no poema, você tem representações do céu, das constelações, da vida cotidiana, e isso era considerado um mapa. Esse seria dito um mapa. Na verdade, era só uma representação de uma série de coisas na forma plana de um disco. Aqui você não tem, você tem 2 territórios gravados. Aqui uma outra foto do Escudo de Aquiles. Essas 2 construções, né? Um é de bronze, o outro é uma pintura. Não, esse é uma pintura. A pintura e a escultura, elas são baseadas no poema. Mas tem muito de mitologia aqui, muito dessa coisa do macro e microcosmos, ligando as 2 coisas, e toda a representação da vida, representa tudo da vida na época. Tudo envolvido aí. Então, disse que o primeiro cartógrafo grego seria Homero, por conta desse poema. Na verdade, o Escudo de Aquiles, ele mostra 2 cidades, a cidade da paz, a cidade da guerra. Acho que nem é necessário dizer o que tem de mitológico aí, né? Não tem nada que se possa usar no dia a dia para você ir de uma cidade para outra. Então, os mapas antigos, eles tinham muito desse caráter de representação artística, e pouco se podia usar para você chegar de um lugar a outro. Então, você não tinha distâncias ali, você não tinha ângulos, nada. O máximo que você conseguia é uma massa de terra e de água para mais ou menos se orientar. Então, os filósofos gregos estavam fazendo perguntas mais sistemáticas sobre o mundo em geral e tentando dar explicações racionais ao invés de sobrenaturais, mitológicas, etc., para os fenômenos que eles observavam. Então, discípulo de Tales, Anaximandro foi o primeiro a fazer uma elaboração gráfica de territórios e mares. As evidências indiretas de sua cosmologia são contraditórias e pode ter considerado a Terra esférica ou cilíndrica. Então, você já tem ali para o começo da filosofia grega, você já tem vários filósofos que consideram a Terra como esférica realmente. Pitágoras, não tanto por observações, nada assim, mas por conta da própria doutrina de Pitágoras. Então, para ele, a esfera seria o sólido perfeito, né? Então, não era muito ligado à ciência, o que Pitágoras achava. Mas, já Aristóteles, por exemplo, para ele a Terra era esférica por uma série de motivos. Principalmente por conta de viagens que ele mesmo fez. Relatos de viagens. Então, você tem a partir do faraó grego, esqueci o nome dele agora, esqueci o nome do faraó grego, mas ele que mandou os fenícios fazerem ali a circunnavegação da África. Essa demorou 3 anos, essa circunnavegação, e ali eles viram constelações completamente diferentes. E esse relato passou para o mundo grego, e Aristóteles, né? Parmênides, Aristóteles, ficaram sabendo disso. E, é claro, pensaram como é que tem constelações diferentes que nós não estamos vendo aqui. Isso só pode acontecer se a Terra tiver outro formato. Se ela for plana, isso não tem o menor cabimento. Então, depois você tem ainda na Grécia o mapa de Hecateu, ainda considerando também a Terra como um disco plano, cercado de água. Esse cercado de água, é claro, não há aqui a noção de um domo, e essa água não estaria em todas as direções, nas 3 dimensões, ela estaria só ali no plano da Terra.
Então, a Terra é um disco. Veja que a proporção entre Europa, Ásia, Líbia é um antigo nome aqui da África. A proporção entre os continentes é absurda com o que a gente sabe hoje. Veja que a Ásia está menor do que a Europa está do tamanho da África. Quer dizer, são representações muito grosseiras comparadas ao que a gente conhece hoje. Então, eles mostravam alguns rios, massas de terra, para ter uma orientação. Apesar disso, você tem a Itália e a Grécia com alguma precisão, porque eram territórios bem mais conhecidos. É claro que o pessoal era antigo, mas não era burro. Então, conforme vai navegando, eles vão coletando dados e conseguem traçar ali a costa de um continente, de um país. E esses que eram muito mais conhecidos, você tem um contorno muito mais próximo do que se conhece hoje. Mas eles conheciam muita coisa, aliás, muito pouca coisa. Veja que aqui já não era conhecida a China, por exemplo. Chegava até aqui próximo da Índia, havia comércio, havia entre a Índia e outras partes do mundo, então por isso conheciam. Aqui você já tem a Síria e a Babilônia, os árabes, e não passava disso, o mundo conhecido à época. Então também não dá para dizer, os gregos achavam que a Terra era plana. O que os gregos conheciam da Terra? Esse pedaço, só. É claro que houve a colaboração da astronomia numa série de coisas para mudar esse pensamento, mas esse tipo de mapa circular, esse disco, ele ainda vai ter influência em muito tempo na Grécia. Depois você tem o Heródoto e Aristóteles, Heródoto de Carnasso. Aristóteles e os dois criticavam muito esses mapas circulares planos. Para eles, isso não tinha o menor cabimento, principalmente considerar a Ásia e a Europa do mesmo tamanho, um oceano que contorna tudo. Esse oceano contornando tudo, como eu disse, tem muito mais um caráter mitológico do que real, né? Então, como eles sabiam que tinha um oceano contornando tudo e como eles sabiam que não tinha algo depois do oceano? Não sabiam. Então, era apenas uma representação com poucos dados a respeito. Então, as primeiras descrições de modelo esférico são creditadas a Pitágoras, ali 570, o nascimento dele cerca de 570 a.C., Parmênides 530 a.C. Então, 5 séculos antes de Cristo, já considerava-se a Terra como esférica, por conta dessa série de observações que eu falei, mas o Pitágoras era muito mais por motivos da própria doutrina dele, de considerar a esfera como a figura perfeita. Mas se você pegar Parmênides, tinha outros motivos, principalmente por conta de viagens que eram relatadas, e a visão tradicional de um mundo em formato de disco vai começar a mudar com o próprio Heródoto. Então, o Heródoto, ele acredita que não dá para, em cartografia, ficar teorizando muito. O negócio é pôr a mão na massa. Como é que se faz isso na cartografia? Viajando. Fazendo viagens e explorações. Quanto mais você conhecer do território, mais você vai ter condições de formar um mapa com maior precisão, né? Apesar de que nós sabemos que se você pegar uma distância muito grande, você vai ter a influência cada vez maior da curvatura da Terra, e se você comparar com uma linha reta só, você vai ter um erro muito grande de medida. Isso acontece, claro que não vai acontecer entre duas cidades muito próximas, porque a cada 111 quilômetros você tem 1 grau, né, de curvatura. 111 quilômetros, 1 grau. Então, para haver uma influência significativa da curvatura, você precisa de distâncias maiores. É claro que quanto mais longe essas pessoas viajavam, mais elas percebiam que um formato de disco plano não tinha o menor sentido, né? O Heródoto já tinha percebido isso, Aristóteles também. Aqui você tem, Heródoto viajou bastante, inclusive, aqui você tem um mapa que já não é mais um disco. Isso com Heródoto. Você tem uma representação plana do mundo conhecido à época, que já não é mais um disco. É simplesmente
esse retângulo que está aí, com algumas massas de terra. O conhecimento da época também era muito pouco a respeito dos continentes todos, né? Então está faltando muita coisa aí que só veio, claro, com mais explorações, comércio, dominação de um povo sobre outro. Isso também faz com que os territórios sejam melhor demarcados e medidos, né? Então, o avanço do Império Romano teve um avanço também na cartografia, se bem que a cartografia do Império Romano também parece muito tosca. Pelo menos os mapas que sobraram no Império Romano não tem representação de disco, mas é muito impreciso. Conforme eles iam conquistando, então eles iam marcando aquelas terras, as medidas. Você vê isso na Bíblia, né? Por exemplo, um côvado, ou então outras medidas bíblicas. A precisão disso é muito pequena, é muito pequena. Não tem precisão. Quanto vale um côvado hoje? E ainda tem uma discussão de interpretação ali imensa, né? 66 centímetros, 70 centímetros. Então, havia muito disso também, essa passagem de uma medida para outra, para chegar nas medidas modernas, saber quantos centímetros vale isso. Não sei, isso aí se discute até hoje. Tem que pesquisar mais e tal. Então, tem esse problema também na interpretação de mapas antigos. Muitas vezes as medidas se perderam, as medidas usadas à época se perderam, ou não são precisas o suficiente para a gente conseguir passar de uma coisa para outra. Vai ficar sempre uma dúvida de interpretação. Mas o que nos interessa é que aqui eu já estou no Império Romano, não, estou em Heródoto ainda. Então, veja que Grécia Antiga, você tem muito pouca precisão ainda do território. Sim. Do que se encontra ali. Fala, Isaías. Não, eu estou entendendo. Vai, pode continuar. Alguma dúvida? Não, então, não. um dos pontos é esse. O que eles conheciam do mundo para dizer que o mundo era plano? Conheciam muito pouco. Então, não dá para falar em mundo, dá para falar em território. Ainda, o que eles podiam medir, como mediam, em que precisão tinha isso? Muito pequeno. Não tinha precisão, não era um mapa com escala, não era um mapa com coordenadas, que você pudesse, através delas, medir a distância entre uma cidade e outra, né? Por exemplo, a época de Eratóstenes, você tinha a distância entre duas cidades de 800 quilômetros, lá 50 estádios, mas que estádio era usado? Era o estádio grego ou o estádio romano? Porque se fosse o estádio grego, você tem uma precisão de 14% na medida do raio da Terra, um erro, aliás, de 14%, e se for o estádio romano, você tem um erro de 1%. Esse tipo de coisa. Perdão. Se for o estádio grego, 1% de erro na medida de Eratóstenes. Então, você não sabe que estádio era representado à época. Era o grego, era o romano. É que nem falar hoje, você fala aquela medida que tem o alqueire, né? O alqueire mineiro, o alqueire paulista, o alqueire goiano. São 3 medidas completamente diferentes. E as 3 são alqueire. Mas depende se é o paulista, o mineiro, o goiano. Mesma coisa que tem hoje, tinha naquela época e muito pior, porque você não tinha um sistema internacional de medidas como nós temos. Então, cada povo tinha o seu, fazia do seu jeito. Veja que, então, a dificuldade de se estabelecer medidas que sejam precisas para os continentes, os mares, saber o que tinha depois, não dá para adivinhar. Isso aí tem que ir lá e ver. Então, eles não conheciam a China. Tudo bem. Aí, depois de uma certa época, começou a haver comércio, começou a haver mais exploração, mais viagens, e conhecer o mundo todo. Descoberta da América, e assim por diante. Então, falar que os povos antigos acreditavam que o mundo era plano é um erro de interpretação. Você pode falar que os povos antigos sabiam que o território deles era plano, só isso. Eles não tinham noção de mundo. Plano de um ponto de vista local, né? Não... Sim, sim. Comparativamente, se eu for daqui até a sala, eu vou dizer que minha casa é plana. Realmente é. Minha casa é plana. O chão da minha casa é plano.
Mesma coisa, o que eles andavam comparativamente ao tamanho do mundo? Muito pouco, muito pouco. Então, eles não tinham essa noção de mundo. Eles podiam falar, olha, o que a gente sabe é que o nosso território aqui, é claro que cada povo se considerava o centro do universo, né? Cada povo achava que ele era o máximo, o centro do universo e estava destinado ao completo sucesso na vida. Era mais ou menos isso. Aí um povo atacava o outro, escravizava o outro, etc. Isso é comum na história humana, né? Aconteceu o tempo todo. Mas se você pegar o mapa de cada povo, é claro que a região dele vai estar no centro. No Sim. centro do círculo está exatamente o povo que fez o mapa, porque eles se consideravam, é claro, o centro do universo. É o que acontece hoje tem muitas pessoas que consideram que a Terra, né, é o centro de tudo e não tem mais nada depois da Terra. Também é total falta de conhecimento. Não apontar um telescópio para cima, só isso. Você vê que existe um universo ali fora, que tudo encaixa razoavelmente, né? Não é uma precisão como eles querem, uma precisão absoluta, que não existe, mas as explicações se encaixam muito bem e se prevê muito bem. Se prevê muito bem. A previsão é essencial para qualquer conhecimento, para que ele progrida. Previsão. É assim que você vê se uma teoria é melhor do que outra, se você vê se um modelo é melhor do que outro, através da previsão. Então, digamos o seguinte, eu pego esse globo, pego duas cidades, vou medir aqui a distância entre essas duas cidades e vou calcular o tempo. Eu tenho aqui uma escala para esse globo. Vou calcular aproximadamente o tempo que eu levo para viajar de avião entre duas cidades. Eu sei a velocidade do avião, pronto, calculo. Aí eu entro no avião e faço a viagem. Quanto deu? 10 horas a mais, 10 horas a menos do que eu calculei? Não, o erro vai ser muito pequeno. Muito pequeno. Então, um modelo comparado ao outro, ele vai ganhar, vai se destacar se ele for preciso nas suas previsões. Se eu pegar esse aqui, eu não posso prever nada. Não consigo prever nada aqui, porque se eu pegar a distância de duas cidades, primeiro que eu não tenho a distância, não consigo nem viajar aqui, não consigo fazer uma viagem, ir de uma cidade a outra, justamente porque eu não tenho aqui uma grade de coordenadas que funcione, que seja prática, né? Não bate em nada com a realidade observável, então é completamente inútil. Mas o professor, aqui eu calculo um monte de coisa. Sim. É verdade que esse mapa azimutal usado na aviação, eu já ouvi dizer, eu não tenho certeza. Para alguma coisa é usada esse mapa azimutal? Sim, sim. Todas as projeções são usadas para alguma coisa. Mas você tem que ter a receita do bolo. Eu posso usar qualquer projeção, Isaías. Posso usar essa aqui, posso usar um mapa mundi que seja assim, retangular. Basta você ter a receita do bolo para passar da projeção para a realidade. Então, eu pego aqui, faço um cálculo. Só esse cálculo que eu fizer aqui, ele vai vir para cá. Por isso é que vai dar certo. Toda a projeção, seja azimutal, seja qual for, toda a projeção eu vou ter que fazer um cálculo para tirar a distorção que houve, e aí com esse cálculo eu consigo chegar na realidade e fazer o que eu quiser. Ir de uma cidade para outra, calcular uma velocidade, um trajeto, etc. Então não importa eu ter esse mapa aqui, ele funciona se eu tiver a receita do bolo para voltar para cá. Se tiver as equações, né, eu volto para essa representação. E aí, voltando para essa representação, eu tenho uma aproximação imensa da realidade. A gente sabe que a Terra não é perfeitamente esférica, ela é levemente achatada nos polos, tem variações do campo gravitacional, a gente sabe tudo isso. Mas eu vou ter uma aproximação muito grande da realidade. Vou errar por muito pouco quando eu fizer uma viagem. Eu cheguei 2 minutos atrasado. Eu calculei aqui, deu 2 minutos. Não vai dar 10 horas, 20 horas. O problema é que isso aqui, para a Terra plana, não é uma representação, é a própria realidade.
Aí que está. Aí no caso... Então, quando eu venho desse ponto até esse, não vai bater de jeito nenhum, porque eles consideram que o que é calculado diretamente aqui, sem usar nenhuma receita de bolo para passar para cá, o que é calculado diretamente aqui é a realidade. E não vai bater nunca. Nunca. Porque as distâncias aqui vão aumentando em direção ao Polo Sul, isso não acontece. Né? Há distorções de áreas, e se essa fosse a realidade, há aqui distorções de áreas e de ângulos que não tem como arrumar, não tem como consertar, porque não bate com nada observável. Então, eles consideram essa como a realidade, não bate com nada. Agora, quando você usa essa representação e passa para essa, não tem o menor problema. Porque esta daqui, azimutal, veio do globo. Então, tem como passar de volta. Só que você tem que fazer os cálculos para evitar justamente esses erros de distorção que acontecem. Se eu pegar qualquer representação como realidade, vai ter erros. Não é é como você pegar uma foto e achar que aquilo é uma coisa real. Não, aquilo é só uma representação. Não é a coisa real. É como eu colocar a foto do mar aqui e esperar que saia a água da tela. Não vai sair a água da tela. Então, a representação, ela se perde muitas informações em qualquer representação. Mesma coisa um gráfico. Você considerar um gráfico como realidade é um dos maiores absurdos. Um gráfico não é a realidade. O gráfico é uma representação em 2 dimensões de um evento, um fenômeno que acontece. Agora, você tem que ver que tipo de evento é esse. Qual é o domínio dele? Quer dizer, ele é considerado onde? É considerado no infinito? De menos infinito a mais infinito? Não, eu vou considerar 12 meses do ano. Ah, tá bom. Então, o seu gráfico vai ter só 12 risquinhos. Então, não dá para considerar a representação como um objeto representado. De jeito nenhum. A mesma coisa, considerar essa representação como a realidade, não vai bater nada com coisa nenhuma. Aí, no caso, a parte central já fica mais de acordo, né? Porque como a projeção ela é a parte do norte, o centro ali, o Polo Norte... Conforme você... Sim. Conforme você vai se afastando em direção... Isso. O erro vai aumentando, sim. Aí você vai ter que usar uma outra projeção, né? Vai ser a do sul agora. O que acontece também, veja, você tem essa linha vermelha aqui, é o Equador. Mesmo aqui, onde você está falando, nessa área aqui, mesmo nessa área, o erro ainda é gigantesco. Porque você teria os trópicos de Câncer e Capricórnio, aqui o de Capricórnio e Câncer, os trópicos, eles têm um comprimento muito menor do que o real. Então, pega esse trópico aqui, de Câncer, pega o trópico aqui de Capricórnio, eles são muito maiores, e, na verdade, não são. Os 2 trópicos têm a mesma distância, o mesmo tamanho. Entendi. Então, mesmo aqui, nessa região, você tem um erro muito grande comparado com a realidade. Além do que, essa área aqui, ela vai ser muito diferente dessa outra. Essa área de fora é 3 vezes essa aqui. Isso não bate com a realidade. É como dizer assim, então, esse pedaço aqui da Terra é 3 vezes maior que esse pedaço aqui. Não é, eles estão em hemisférios diferentes, só isso. Então, a parte da Austrália que está aqui é do mesmo tamanho dessa parte aqui do oceano. Opa, estou fora da câmera. Essa parte aqui é igual a essa, só estão em hemisférios diferentes, à mesma distância do Equador. E quando você pega aqui na representação plana, você tem que esta área aqui, ela é muito maior que essa de dentro, à mesma distância do Equador. Pegar 2 pedacinhos aqui, você tem que pegar uma fatia de pizza, né? Pega uma fatia de pizza aqui, essa parte perto da borda é muito maior do que essa parte para dentro. Isso não bate com a realidade. É só medir. Um mapa da Terra plana correto teria que corresponder a tudo isso, né? Teria que ter um sul não distorcido e um norte também não distorcido. Sim.
Eu estava vendo um mapa aqui na internet, plano, com pouquíssima distorção. Ô, Cláudio, deixa eu só ler aqui o superchat da Ah, o Felipe F. Felipe F. está aí, fica à vontade. Muito obrigado, Felipe, pelo apoio aí. Ele que esteve aqui ontem no canal também, né? Uma Sim. live muito interessante. E a gente prevê eclipses com segundos de precisão. Muito obrigado aí pelo apoio. A diferença do ciclo de Saros é justamente essa, ciclo de Saros, ou Saros, eu nunca lembro a pronúncia. Mas, enfim, o que era usado no ciclo de Saros, você consegue uma precisão muito pequena. Hoje, você, com o modelo atual, esférico, etc., você consegue precisão de segundos. Você sabe onde vai estar a umbra, penumbra, onde vai passar, de que jeito, quanto tempo vai durar, tudo isso. Ah, mas isso eu faço com o ciclo de Saros. Não, não faz. Não faz, de jeito nenhum. Então, esse aqui eu já tinha mostrado. Apaguei aqui, fechei. Mas eu estava vendo aqui um mapa plano, com pouca distorção, mas ele não é assim, desse jeito. Sim. Ele é plano, mas são dois discos, um do lado do outro. Isso então, que eu imaginei. Porque, por exemplo, o céu, você tem o Polo Sul e o Polo Norte. Né, no céu. Polo Sul celeste, Polo Norte celeste. Sim. Então, teria que ter uma correspondência também terrestre para isso. Sim, justamente. Para que você possa ver as constelações. Você vê outras estrelas, você observa que essas novas estrelas, elas giram em torno de um outro polo que não giravam antes, né? Então, para o hemisfério norte, você tem a Polaris, para o hemisfério sul, você tem a Sigma Octante, né? Então, estrelas e constelações que são observadas em um hemisfério não são observadas em outro. Aí vai, mas cadê aquelas estrelas? Eu não estou vendo mais. É justamente porque você está vendo também outra parte do céu. Ou você está virado agora para essa parte do céu e você antes estava virado para essa parte do céu. Então você vai ver novas estrelas e constelações que você não via antes. Isso não tem como explicar nesse modelo, porque conforme eu me movimento aqui, eu vou ter que sempre ver a mesma coisa. Não vai mudar. Então, quando eu for aqui do hemisfério sul para o hemisfério norte e olhar nessa direção, eu vou ver a mesma coisa. E não é o que acontece na realidade. Conforme você vai viajando, você vai vendo estrelas e constelações diferentes. Deixa eu ver se eu acho aqui o mapa que eu estava falando para você. Entrar no... Eu fechei ele, mas eu vou entrar aqui no histórico. Esse. Eu vou cumprimentar o pessoal que chegou aqui. Mr. Beat, seja bem-vindo. Leonardo B, uma boa noite. José Baeta. Lucas Emerick, seja bem-vindo. Orlando Gonçalves. Tesouros Revelados, irmã Isa. Nivaldo Pereira, boa noite. Leandro Gemac, todo mundo aqui. Isso aí. Já falei todos. Moisés Monteiro, seja bem-vindo. Deixe seu like aí, pessoal. Tauan Oliveira, boa noite. Antônio Cândido. Vai chegando o povo aí agora. Todos os meus inscritos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu abrir a tela aqui, Isaías. Vai lá. Estava vendo essa notícia hoje. Veja, aqui, nesse formato de disco, você teria essa representação que ela é muito precisa. Então, estava lendo sobre isso, uma nova representação bastante acurada, bastante precisa. Mas ela é circular, mas são duas partes. Não dá para dizer que é a Terra plana, porque teriam que ser duas terras planas, uma do lado da outra. E, além disso, a Antártida, ela é continente, não é borda de gelo, né? Então, essa é uma representação que conseguiram, que tem uma distorção menor. Veja o tamanho da Groenlândia,
A Groenlândia aqui tem um tamanho razoável, não é aquele monstro gigantesco. Aqui também a Antártida tem um tamanho razoável, né? Então, essa representação em disco, feita com 2 discos, ela tem uma aproximação melhor. Melhor. Isso aí. Mas essa daqui nunca vai corresponder com a realidade. Áreas, distâncias, não bate com o que é observado. Só um minuto. Ari Aparecido Azevedo. A tua lógica é boa. Se não fosse pela Bíblia, você com certeza não seria TP. Eu vejo o grande problema aí, assim, é meio paradoxal, né? Essa coisa toda. Porque aqui você vê, aí tá uma terra plana, né? Mas seria 2 terras planas. Aí, e essa questão a questão do Polo Sul é um negócio intrigante. O Polo Sul e as medidas do Sul. Sendo que se tomar o mapa azimutal como terra plana, vai ter uma série de problemas aí. Sim, porque o que se considera é que isso aqui, o que os terraplanistas consideram é que isso não é uma representação, é a própria realidade. Mas aí você tem que considerar que a Antártida, ela é essa volta toda. E todas as circunnavegações feitas na Antártida provam o contrário. Elas são feitas num tempo bem menor que seria necessário para contornar toda essa borda. Porque o que você tem que contornar, na verdade, é esse continente aqui, que é a Antártida. Então, o tempo de viagem é bem menor. Seria dar uma volta ao mundo inteiro, praticamente. Sim, o que eles falam muito é de James Cook, de uma das viagens de James Cook, mas já falei muito sobre isso. James Cook ele faz, na verdade, naquele tempo todo, de 3 anos aproximadamente, porque ele deu uma volta imensa pelo Pacífico, a viagem dele era de estudos também, então ele colhia amostras, ele fazia observações astronômicas, uma série de coisas, por isso ele demorou tanto. Mas se você pegar milhares de circunnavegações que foram feitas até hoje, o tempo delas não vai bater de jeito nenhum. Os iates, navios, etc., teriam que ter uma velocidade absurda para poder fazer isso nesse tempo, no tempo que eles fizeram a circunnavegação. Tsunami, então. Tsunamis também circunnavegaram a Antártida. Mostrei em vídeo recente um dado ali que não ficou faltando, na outra live que eu vim aqui pediram tanto, né? O tsunami de 2004, está lá no meu canal. A passagem de Drake. Na passagem de Drake, que fica aqui entre a Antártida e a América do Sul, houve o registro do tsunami, era o registro que faltava. Eu tinha falado, mas falei de passagem. Aí mostrei esses dados com muito mais precisão. E o tsunami de 2004 deu a volta na Antártida. Imagina a velocidade do tsunami de 2004 para dar a volta ao mundo aqui, a Terra plana. Não tem cabimento, não tem sentido nem lógico, nem observacional. O tsunami ele tem uma velocidade ali de 800 km por hora, antes de chegar na praia, então, em águas profundas. Mesmo com essa grande velocidade, ele não conseguiria chegar em algumas horas de um ponto ao outro, como foi observado. Então, aqui o tsunami não bate. Aqui as observações astronômicas não batem. As observações cartográficas, ou seja, as observações topográficas não batem. Aqui também a observação de distância não bate. Aliás, eu não vi nada que bata até agora. Não vi uma medida que você pode pegar, por exemplo, a medida de, sei lá, São Paulo a Osasco. É claro que vai bater. Pequenas distâncias sempre batem, porque pequenas distâncias você pode aproximar para um plano. Você só vai começar a ter 111 quilômetros para ter 1 grau de diferença. Então, pequenas distâncias, você faz aproximações. Aliás, a ciência faz isso o tempo todo, aproximações. Então, vou considerar o atrito desse objeto? Não. Vou considerar o peso dessa corda? Não. A massa da polia? Não. Você faz uma série de simplificações para facilitar o teu estudo. Então, se eu posso chegar nos dados e resultados que eu quero, considerando a distância na Terra esférica daqui até um pouquinho para cá,
como uma reta, eu considero, sem problema. Vai interferir muito? Qual precisão eu quero nesse estudo? Ah, eu quero uma precisão de 2 casas decimais. Ah, então tudo bem. Ah, eu quero uma precisão de 10 casas decimais. Ah, não. Aí você vai ter que considerar a curvatura, vai ter que considerar uma série de efeitos, né? Então, posso considerar a Terra plana para um avião aqui? Depende. Se é aquele estudo da NASA, né, o famoso estudo da NASA, considerou a Terra plana porque para aqueles efeitos de aerodinâmica não fazia nenhuma diferença a Terra ser plana ou esférica. Então, vai depender da situação. Você simplifica para facilitar o estudo, o cálculo, capacidade computacional, etc. Essas simplificações são feitas na ciência o tempo todo. O mais importante é não tomar uma representação como objeto representado. Então, saber que você fez uma simplificação, por que fez, dentro de qual erro você está. Ah, eu fiz uma simplificação, mas vou usar isso como se fosse uma medida muito precisa. Vai errar. Aí vai errar feio. Então, simplificações são feitas o tempo todo. O problema é o seguinte, o modelo não bate com nada, Isaías. O modelo não bate com nada. Não bate na parte astronômica, na parte oceanográfica, na parte topológica, nada, nada. É claro, é uma questão de fé? Ótimo. Olha, não me incomoda em nada. Acredito porque está na Bíblia. Acredite no que você quiser. Agora, falar que é ciência, não. De ciência não tem nada. Falo isso há 2 anos e meio. De ciência não tem nada. Refutei tudo isso já dezenas de vezes. Estou até cansado. Então, não há nada nesse modelo que possa ser comparado com a realidade, bata e dê certo. Nada, nada. Essas distanciazinhas que eu falei, então, dependem muito também de senso de proporção. Ah, mas eu observo que o mar é plano, então a Terra é plana. Qual é o seu tamanho em relação à Terra? Quanto de terra você consegue visualizar? Tem tudo isso. Quanto de terra uma pessoa consegue visualizar? Muito pouco. Então, você toma todo esse volume, você toma pelo que você está olhando. Né? Não tem o menor sentido. Proporcionalmente, um ser humano é como uma formiga de meio centímetro numa esfera de 15 quilômetros. Uma formiga de meio centímetro numa esfera de 15 quilômetros, ela não vai ter condições de saber como é a esfera. Se é esfera, se é plana. Então, é claro, estou vendo o mar ali, lisinho, bonitinho. Oh, que coisa! Então, você já deduz a partir daquele pouco que você vê que o resto todo é de determinado formato. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, eu, sinceramente, não vi nada que tenha sentido ainda nesse modelo. Nada. Se é uma questão de fé, não é meu problema. Onde eu parei aqui, Isaías? Deixa eu ver. Então, mapa de Hecateu, você tem justamente isso, né? Então, o pouco que eles conheciam à época, é claro que eles consideravam a região deles ali como plana, tudo envolto em oceano, em água, isso tem muito mais um sentido mitológico do que observacional. O nome Oceano, Cláudio, o nome Oceano já é um personagem mitológico. Sim, sim. Seria o rio que circunda o mundo, não é isso? O rio que rodeia o mundo, um dos o rio que titãs, circula né? o mundo. Sim. É mitológico. Então, tem toda essa mitologia sempre envolvida em qualquer cosmologia antiga. Você pega, por exemplo, na cosmologia indiana, tem muito simbolismo ali, muita coisa. Tem várias interpretações, inclusive a Bu Mandala, né? A Bu Mandala, ela seria composta ali por uma esfera, uma semisfera, e ali no plano do círculo maior da semisfera teria 7 oceanos, o Monte Meru ficaria ali no meio. Ainda se discute muito se a Terra ela seria uma das ilhas que fica ali fora, longe um pouco do Monte Meru, ou se seria uma região maior. Ainda se discute muito isso, baseado na mitologia indiana. Mas toda a mitologia antiga vai ser muito, a mitologia que remeta à cosmologia, vai ser muito simbólica. Muito.
E ainda, as mitologias, elas têm como um dos seus objetivos ligar o ser humano com o universo. Então, as mitologias, elas servem para rituais de passagem, por exemplo, passagem para a idade adulta, adolescência, morte, nascimento. Mitologias servem para religiões, mitologias, a intenção foi sempre proporcionar ao ser humano essas passagens de uma forma mais rápida, melhor, otimizar isso, as passagens os rituais de passagem. Então, em toda a mitologia você vai encontrar isso. Para isso, há a necessidade de ligar o macrocosmo com o microcosmo do ser humano. Então, os sentimentos, inclusive, a razão, os sentimentos. Então, vai ser uma salada, né? Tudo que você pegar de mitologia antiga vai ser uma salada entre a parte mitológica, a parte científica, científica no sentido de observação e conclusão. A partir dos filósofos gregos, na Índia isso já acontece também, um pouco antes dos filósofos gregos, essa separação de áreas, né, de disciplinas. Então, você tem a parte mitológica e a parte racional. Porque antes disso, a coisa fica toda misturada, textos antigos como Vedas, inclusive, é muito difícil você separar a parte simbólica da parte racional, de questionamento, de uso da lógica argumentativa, tudo isso. Então, é mais difícil filtrar por conta dessa influência da própria mitologia de cada povo. Isso com os povos antigos. A partir de um determinado momento, é claro, isso muda, né? A partir da própria Grécia Antiga, isso muda com o pensamento filosófico e científico, né? O próprio método científico de observação e conclusão. Então, para o método científico, é claro que você tem que ter, hoje, né? Estou falando agora hoje, você tem que ter modelagem matemática de observações. Isso é importantíssimo, porque a matemática é uma linguagem universal. Então, com ela, você consegue discutir muito mais fácil, com mais precisão, né? Ah, não, essa equação está errada. É muito mais fácil você falar essa equação não se aplica nesse caso do que você falar a sua opinião não está certa. Porque opinião todo mundo tem. Agora, analisar uma equação matematicamente, analisar um fenômeno físico, né? Usando lógica, usando equações, usando matemática, é muito mais fácil essa discussão. A linguagem universal da ciência é a matemática. Ciências físicas, principalmente. Então, astronomia, física, química, todas elas vão usar a matemática para conseguir dialogar uns com os outros, né? Assim não fica opinião, não teria cabimento. A minha opinião é uma, a sua é outra, como é que faz? Como é que nós vamos chegar numa conclusão? Como é que vai saber se um está errado e o outro está certo? Matemática. Dizem que não serve para nada. Quem fala isso é porque nunca aprendeu nada de matemática, aí não vai servir mesmo, né? Mas, quando a matemática é aplicada, e muito bem aplicada, você consegue explicar os fenômenos e ainda prever novos fenômenos. Então, essa previsão, como eu já disse, é importantíssima. O que acontece com esse modelo? Não explica nada, não prevê nada e não modela nada, não faz a modelagem matemática de nada, nada. Então, veja, o que acontece ali com o Sol ao se pôr, tem uma refração, tem, calcula. Calcula e calcula na próxima vez como vai ser. Por exemplo, calcula o azimuth do Sol quando ele vai nascer no dia 5 de fevereiro. Ah, vai ser em tal lugar. Mostre aqui no teu modelo. Ah, não sei. Pô, você não sabe nem onde o Sol vai nascer? Que raio de modelo é esse? Não sabe explicar os fenômenos astronômicos mais simples, então não tem a base do modelo. Nós estamos falando só do que é observado, hein? Não estou falando de nada muito extraordinário. Só lua e estrelas. Coisa qualitativa, inclusive. A história do Aristóteles, que viajou e tal, os fenícios que observaram constelações diferentes ao viajar pela Terra, como é que isso é explicado aqui
Não tem como explicar. E é básico, é básico. Não estou pedindo nada de extraordinário, básico. Quando explicassem o básico, aí poderiam discutir outros assuntos. Ah, explicou, bateu com o meu modelo. Ó, bateu com o meu modelo, expliquei por que o domo ele só tem metade das estrelas, as outras metades aparecem, a outra metade aparece de repente, não se sabe de onde. Não, mas explica direito. Ah, não, é que o domo gira. Né? Ele gira, mas gira como? Né? Então, qualitativamente, não precisa nem matemática por enquanto, qualitativamente a coisa não se sustenta. Não tem sustentação. Na astronomia, na sismologia, na oceanografia, onde quiser. No caso do domo na Terra plana, as constelações do norte, do polo norte celeste, ficam no topo. A Polaris seria no topo. E todas as estrelas girando em torno da Polaris. As constelações do sul teriam que ficar em algo como se fosse uma periferia, não sei como falar, em volta. E o topo norte. Então ela teria que as constelações do sul iam se abrir para o lado. Sendo que você tem aí o polo sul celeste com o sigma octantes como centro. Sim. Do polo sul com estrelas distintas das constelações do norte, de uma forma similar, em posições similares, assim, formando como se fosse um outro domo. Então, sim. Como é que fica? É uma questão exatamente, exatamente. Isaías, eu não sei como fica. Você está dando uma ideia aí, seria algo assim. Você tem a Polaris para o norte, então aqui teria que ter um domo menor. Isso. Só para o norte, só para o hemisfério norte. E aqui em volta, teria que ter um domo que seria mais uma faixa, não seria um domo, mas seria assim uma faixa que envolvesse... Na Terra plana, no modelo Terra plana assim, mais que eu acompanho e vejo, parece que as estrelas das constelações do Sul elas estão numa faixa embaixo de uma tampa, seria de uma calota esférica. Você teria a calota aqui para o hemisfério norte. Isso, norte. Mas pensa bem, se você tem uma faixa aqui, isso, como é que as estrelas do sul vão girar? Porque quando você observa as estrelas do sul e o Star Trail, elas giram também. O movimento aparente das estrelas é também vários arcos assim circulares. Então, como é que essa faixa vai girar assim para que isso aconteça? Não tem como complicado. Uma faixa girar assim. Não tem como. Então, você tem aqui uma faixa que seria só exclusivamente para o hemisfério sul. Aí você tem as sigma octantes, digamos, aqui. Então, isso. As outras estrelas só do hemisfério sul teriam que girar em torno de sigma octantes. Então, a faixa toda teria que fazer isso. Mas aí você vai ter observações diferentes para cada lugar da faixa. A não ser que o domo, a Polaris não seria o centro desse domo. Seria como se fosse dois domos, assim, um para um lado, outro para o outro. Eu não sei como reproduzir isso. Eu não sei. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí que tá, ninguém sabe como fazer domos, pode ter 3, 4, quantos for, que consiga dar conta do movimento aparente das estrelas, que é uma coisa observada todas as noites, né? Você põe ali a câmera, faz o Star Trail no hemisfério, e ainda no hemisfério sul você tem um sentido horário para o giro e no hemisfério norte um anti-horário. Você tem sentidos de giro opostos de acordo com cada hemisfério. E isso fica muito claro aqui. Então, quando a Terra está girando, você tem um giro aparente de estrelas para o hemisfério norte num sentido e para o hemisfério sul em outro sentido. Sentidos opostos. E no Equador, quem está observando no Equador vai ver algo assim. Vai ver algo, uma parte do céu num sentido, outra parte do céu no outro sentido, porque o Equador está vendo tanto essas estrelas quanto essas aqui. Isso, tem que... Agora, como é que você explica isso nesse modelo? Esse modelo não tem condições,
porque o céu deles, o céu teria que girar, né? Já que a Terra é estacionária, o domo tem que girar para dar conta desse movimento aparente de estrelas. Sim, então, as como é estrelas, que o elas domo vai giram. girar de tal forma que o hemisfério norte veja uma coisa, o hemisfério sul veja outra, e o Equador veja uma terceira? Se for solucionado esse problema, vai solucionar também a questão do Cruzeiro do Sul também, porque o Cruzeiro do Sul ele é visto tanto na América do Sul quanto na Austrália e no sul da África. Porque, né, teria tecnicamente as três extremidades aí estariam próximas. Existe essa visão aí de um outro domo sul, onde há esse giro de estrela. Então eu não sei se... eu já tentei imaginar várias maneiras de domo girando aqui, mas nenhuma delas dá conta da realidade. Nem se você começar a cortar domo, né? Você corta o domo, você pega 3 domos diferentes, põe domos concêntricos e tal, não vai bater com a realidade, vai ficar uma bagunça. Aliás, o que está acontecendo é que o modelo da Terra plana está ficando muito mais complicado do que o da Terra esférica. Muito mais complicado. Daqui a pouco vão ter que fazer 8 domos ali para conseguir dar conta de qualquer coisa. Além disso, o próprio número de estrelas, né? Porque um domo tem metade de uma esfera. Um domo é uma semi-esfera. Como é que você vai colocar todas as estrelas da esfera celeste em uma semi-esfera celeste? Né? Vai encher a semi-esfera aí. Eu preciso de um... Agora, eu falo sério agora. Eu quero um terraplanista para fazer uma live aqui para ele resolver esse problema aí, que complicado. Mas isso eu tô perguntando desde o começo do canal. Desde o começo do meu canal eu pergunto, olha, gente, como é que vocês vão dar conta do domo aí, que ele tem que explicar a diferença de constelações para cada hemisfério, a quantidade de estrelas, a observação, que é invertida a 180 graus, da Lua e das constelações, tem essa também. Porque quando você observa constelações, ou a Lua mesmo, qualquer coisa, pega a Lua aqui. A Lua aqui em cima. Então, você vai observar o hemisfério norte e o hemisfério sul, vão ver a Lua de formas diferentes, girada 180 graus. Não é espelhada, é girada 180 graus. Aqui na Terra plana não se explica isso. Você vai ver a Lua do mesmo jeito. Aliás, na Terra plana você vai ver parte da Lua que a gente não vê, né? Como é que faz também? Não dá. Né? A Lua está girando aqui. Você não vai ver só essa parte de baixo aqui da Lua. Você vai ver esse lado aqui também, esse aqui. Como é que faz? Não, a gente só vê uma parte... Na realidade, a gente só vê uma parte da Lua, né? O lado para cá da Lua. Porque a rotação e a translação da Lua tem o mesmo tempo, o mesmo período. Então, enquanto ela gira em torno de si mesma, ela gira em torno da Terra. Não é que ela está parada. A Lua não está parada. Enquanto ela gira em torno de si mesma, ela também gira em torno da Terra. 28 dias aproximadamente. Ela dá para ver um pouquinho, tem uma libração que chama, se não me engano. Você vê um pouquinho a mais de vez em quando, muito pouquinho, mas no modelo esférico, a visualização da Lua girada a 180 graus, de acordo com cada hemisfério, é perfeitamente explicável. Você tem a Lua aqui, aí você tem uma pessoa em pé aqui, ela olha assim. Você tem uma pessoa em pé aqui que está de ponta cabeça em relação a essa. Lembrando que não existe de ponta cabeça numa esfera. De ponta cabeça numa esfera é quem estiver com a cabeça no chão. Isso é de ponta cabeça. Não é porque esse sujeito está no Japão que ele está de ponta cabeça. Então, estou dizendo que a observação, a visualização, enfim, ela é diferente de acordo com cada hemisfério, porque o observador ele está de forma diferente. Aqui o observador está com a cabeça para cá, aqui o observador está com a cabeça para cá, nesse sentido. Por isso eles vão ver esse objeto girado 180 graus. Não é o que acontece nesse modelo, porque o observador está sempre com a cabeça para cima. Está sempre com a cabeça nessa direção e sentido, para cima. Então ele vai ver o objeto do mesmo jeito.
Aí a Lua teria que ficar assim, né? Teria que ser plana também, ou côncava. Teria que ter uma posição Você voltada. pode alegar que você está com a Lua aqui, daí você tem um observador aqui no Brasil e outro na Austrália, vão ver a Lua de forma diferente. Tá, mas eu ponho um observador aqui na Austrália e o outro aqui próximo, mas passando para o outro hemisfério. Que seja aqui, ó. Põe um observador na África do Sul e o outro passando para o Equador. Quando eles olharem a Lua aqui, eles vão ver a mesma Lua na Terra plana. Porque os dois estão em pé aqui olhando para lá. Não é o que vai acontecer na Terra esférica, com um observador aqui na África do Sul e outro passando o Equador. Um vai estar com a cabeça para lá, o outro vai estar com a cabeça para cá, ou seja, eles vão ver a Lua de forma diferente, girada a 180 graus. Então, não é outro fenômeno. E tem aquela questão do movimento do Sol, né? Tem o movimento, o tamanho aparente do Sol. O Sol tem meio grau ali de diâmetro angular aparente. Então, conforme o Sol gira acima da Terra plana, assim, você teria que ver uma diferença de tamanho, porque você tem um objeto próximo de você, se aproximando e se afastando. Então, quando ele se aproxima de você, ele tem que ficar maior. Quando ele se afasta de você, ele tem que ficar menor. Não é o que é observado na realidade. Na realidade, o Sol tem sempre ali meio grau. A variação é minúscula do meio grau. Então, consideramos o tamanho aparente do Sol constante. Por que isso funciona aqui? Porque o Sol está muito distante da Terra. Então, conforme ela gira ou faz a translação em torno do Sol, não vai fazer a mínima diferença. Né? Então, ao longo do dia, a Terra está girando. Né? Vai fazer a mínima diferença o tamanho do Sol, porque ele não está se aproximando ou se afastando. A Terra é que está girando para fazer o dia e a noite. Aqui, para fazer o dia e a noite, aliás, como é que faz noite aqui, né? Porque como é que o Sol ilumina só metade da Terra plana? Isso também nunca foi explicado. Como é que o Sol ilumina só metade do plano? Só essa metade aqui e aqui está dia. Aqui não. Então, exatamente como isso acontece? Além disso, o Sol está aqui fazendo dia e noite, girando em torno da Terra plana. Conforme o tempo, porque o Sol, eles não deram ainda a medida, aliás, não deram a medida de nada até hoje, assim, mas que tamanho tem esse Sol? 50 quilômetros, 100 quilômetros? Não sabemos. Mas é pequeno. Então, ele tem que se aproximar de você e aumentar de tamanho. Ele tem que se afastar de você e diminuir de tamanho. Como uma pessoa, um carro, se aproximando e se afastando de você, você parado. Você está parado, o carro se aproxima, ele aumenta de tamanho, ele vai embora e diminui de tamanho até ficar pequenininho e sumir. É isso que acontece, é questão de perspectiva. A coisa vai diminuindo e aumentando de tamanho. Não acontece isso porque na Terra plana. O Sol ele vai aumentando e diminuindo junto de tamanho. Aí, conforme ele vai aproximando do observador, então, ele diminui para ficar constante. Mas daí, para o observador que ficou lá atrás, ele tem que diminuir também. Não tem como encaixar na realidade. É outra questão que nunca foi explicada. Então, você tem uma série de questões astronômicas, sismológicas, ondas S e P de terremotos, uma série de questões que nunca foram explicadas e nunca vão ser, porque não encaixa no modelo. De forma alguma. Não encaixa. Não tem como responder. Veja, fica pensando no domo. Eu já fiquei pensando, como é que esse domo pode funcionar? Não tem jeito. Gira assim e o outro gira assim, né? Então é um domo girante. Tá, mas gira como para dar conta da realidade? Não dá. Não tem como. Eu acho complicado o domo com a Polaris sendo o centro dele. Porque parece que só está levando em consideração o Polo Norte. O hemisfério norte tem com a estrela Polaris, então o movimento aparente das estrelas para o hemisfério norte é em torno da Polaris. Sim. E para o hemisfério sul, aproximadamente ali sigma octantes. Agora, tem que dar conta disso daí.
Ainda não explicaram isso. E isso é básico. Isso é básico. Não adianta ficar discutindo ondas, né, se não explicaram isso ainda. E ondas também eu já expliquei um monte de vezes, cansei de explicar, que elas são perfeitamente possíveis em uma Terra esférica. Na Terra plana, o que se dizia é que ondas não podiam se propagar porque o comprimento tinha que ser constante. Mas não precisa. O principal argumento era esse: o comprimento de onda tem que ser constante. Não precisa. Mostrei ondas de alto mar, mostrei ondas em um aquário. O seu aquário é pequenininho. Não, mas teve o mesmo que eu fiz aqui. Foi uma coincidência muito gratificante, porque eu bolei esse experimento do aquário, eu pus aqui em casa o aquário, fiz um fundo nele ali e tal, com terra, pedrinha, e pus o laser. O laser ligado no osciloscópio. Aí empurrei para fazer onda. As ondas se propagavam sem comprimento de onda constante. Não formava aquela telha brasilite, sabe? Ou a sanfona. Não formava nada daquilo. Comprimento de onda é variável, com o laser. Aí podiam falar assim, pô, mas o seu aquário é pequeno, você quer provar alguma coisa? Aí fui atrás, fui ver que tem na Noruega, tem uma plataforma, em 1995 eles fizeram uma medida com laser, detectaram o primeiro vagalhão. Vagalhão é uma onda gigantesca de 20 metros de altitude, de altura. Detectaram um vagalhão e esse vagalhão acompanhado de uma série de ondas que não tem comprimento de onda constante, coisa nenhuma. Então, ondas de alto mar não tem comprimento de onda constante. Quer dizer, não precisa, então, ter comprimento de onda constante para se propagar. A questão era essa. Só vai se propagar com comprimento de onda constante. Não. Se propaga sem comprimento de onda constante. Mostrei isso várias vezes. Aí vem a questão da classificação. Se for por conta de classificação, a Terra plana não pode nem falar de ondas, porque existe a classificação de ondas por força de restauração, que restaura o movimento. Força restauradora. A força restauradora de quase todo tipo de onda é a força da gravidade. E os terraplanistas não consideram a gravidade. Então não podem nem falar de onda, né? Porque uma das classificações de quase todo tipo de onda, com exceção das ondas capilares, é justamente a gravidade como força restauradora. Então, não poderiam nem falar de ondas porque não se encaixa no modelo deles, nenhuma dessas classificações. Aí tem que provar que gravidade não existe, que é por conta de densidade. Mas aí eu já fiz uma experiência aqui em casa com uma balancinha de elástico, mostrando que a força com que os objetos são puxados para baixo não depende da densidade, mas depende da massa. A massa é que vai ser importantíssima, fundamental para diferenciar entre mais forte e mais fraco com que eles são puxados para baixo. Com que eles são puxados para baixo, que eles são puxados, isso é indiscutível. Os objetos são puxados para baixo. Essa força, ela vem de onde? Da densidade, do volume e da massa. Fiz observações simples, sem matemática, qualitativas, mostrando que vem da massa. Quanto maior a massa, maior a força. Quanto menor a massa, menor a força. Mostrei. De densidade não depende, porque se eu colocar objetos com a mesma massa e densidades diferentes, eles são puxados com a mesma força, o que vai contra a teoria deles da densidade. Mas a densidade é invertida. Conversa, coisa nenhuma. Já mostrei aqui também como o vácuo, câmara de vácuo, uma balancinha dentro da câmara de vácuo, quando você tira a pressão, você está aumentando a altitude. Então, tirei a pressão, corresponde a um aumento de altitude, tem uma balancinha dentro da câmara de vácuo, a massa não alterou. Alterou o volume. Densidade é massa sobre volume. Logo, quando eu tirei o ar, eu diminuí a pressão, eu aumentei a altitude, correspondente a aumentar a altitude, a densidade, ela diminuiu, não aumentou. Porque a massa continuou a mesma e o volume aumentou. Densidade é massa sobre volume, logo a densidade diminuiu com o aumento da altitude. Também não me explicaram até agora. Isaías, ninguém me explica nada. As pessoas não fazem de conta que eu não fiz vídeo. Então, tem uma série de coisas que precisam ser explicadas e que não foram. Isso aí seria o básico. Então, tudo bem, quer discutir ondas? Discutimos.
já não deu certo, né? Nada que falar. Densidade invertida não deu certo. Mas o que eu aconselho é voltar ao básico, né? Não dá para prosseguir num modelo que não tem nem os pilares. E Terra plana tem pilares, hein? E mais um modelo deles não tem nem os pilares, nada. Não explicou as observações mais comuns. Quer voltar para os mapas, Isaías? Sim, vamos voltar. Deixa eu só ver aqui uns comentários aqui. Isaías está pasmo porque ele é terraplanista. Existem profundidades da discussão que, às vezes, eu, pelo menos, eu não me dava conta de questões mais profundas. Porque uma coisa é você falar, não, a Terra é plana. Se você chegar, você convence isso muito facilmente as pessoas que talvez não levem em consideração uma série de fatores. Muito fácil, porque é muito fácil de entender. A Terra plana, realmente, eu olho para a Terra e eu vejo a Terra como plana. Porém, na hora de você explicar as questões, que aí você já exige você um estudo mais aprofundado. Exige de você ser, como que se fala, o ônus da prova, né? Você vai ter que provar através da explicação dos fenômenos, que é algo que já é complicado, né? Sim, tem que explicar, modelar e prever. É isso que a ciência faz o tempo todo. Explica, modela e prevê. Então, não adianta eu ver esse negócio cair da minha mão aqui na mesa. Eu vou tentar explicar tudo que envolve esse fenômeno. Ah, tem uma força ali e tal. É claro que nós não vamos às causas primeiras, né? Porque daí a gente não sai do lugar, a coisa não desenvolve. Então, isso aqui caiu por quê? Porque tem a força da gravidade. E o que é uma força? Aí é um conceito primitivo, um conceito fundamental na geometria. A gente tem ponto, reto e plano que não discute. São conceitos primitivos. Na física, você tem conceitos também que não adianta você discutir, que não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente o que é uma força. Exatamente. Mas nem a força gravitacional, nem a elétrica, nem a magnética. Você não sabe exatamente o que é uma força. Então, se você for às causas primeiras, você nunca vai sair do lugar, né? Então, Entendi. o que você sabe é a força é um vetor, tem módulo, direção e sentido, e você consegue usar isso com outros vetores, e você consegue calcular um monte de coisas. Então, funciona maravilhosamente. Quando um modelo não funciona, ou ele é por algum motivo, observações são feitas e aquele modelo não está dando conta dessas observações, o que se faz é criar um outro modelo que ou vai eliminar o primeiro, ou vai englobar o primeiro. Então, dependendo da situação, você usa um ou outro. É o que aconteceu com a relatividade, né? Então, você usa a relatividade de Einstein para certas coisas e você usa Newton para outras coisas. Depende do que você está lidando, né? Vai ter distorção de espaço-tempo? Então, relatividade. Não vai ter, eu vou jogar esse negócio aqui em cima da mesa. Usa Newton, que dá tudo certo. Então, vai depender. Agora, se o pessoal quer discutir toda a física, não adianta falar isso está errado. Eles têm que substituir por alguma coisa melhor, que explique e que preveja novos fenômenos também. Ah, isso aqui vai cair com tanto tempo, vai chegar com tal velocidade. Eu consigo calcular tudo isso usando Newton. Usando 3 formulazinhas, eu calculo tudo isso. Ah, não tem gravidade. Tá bom, usa a densidade e calcula com quanto tempo vai chegar aqui no chão. Calcula, é uma coisinha simples. Larguei isso aqui, pronto. Mas não conseguem calcular o básico. Aí não é ciência, é opinião. Ciência não tem opinião. Ciência não tem fé, ciência não tem opinião. Ciência tem lógica, tem observação, tem rigor, critério, método, tem modelagem e previsão. É isso que é ciência. É uma coisa assim. É claro que é apaixonante, mas você não usa nenhum tipo de sentimento na hora de colocar os seus argumentos. Você usa a matemática. O mais difícil de discutir com terraplanista é que eles não usam matemática nenhuma.
Não tem nada. Então, fica muito complicado você discutir com pessoas que não têm os mesmos critérios que você. Não tem o mesmo referencial. Ah, o que, que você está usando? Estou usando minha opinião. Eu acho que é assim, pronto. Ah, não, eu estou usando matemática. O que vale mais? Ah, vale mais a minha opinião. Aí não dá para discutir. Não dá. O Felipe Então, F. aí botou, ó, calculamos órbitas com precisão usando Newton. Obrigado aí, Felipe F. sim. Quando você tem um ou outro, você tem vários fenômenos. Olha, a teoria da relatividade passou num monte de testes que eu estava lendo, aí, mas passou em tudo quanto é teste. Então, quando você tem coisas que escapam ali do cálculo normal, o que aconteceu ali? Ah, teve uma deformação de espaço-tempo, teve uma, né, vamos calcular de um outro jeito, periélio de Mercúrio, coisas assim. Você precisa da teoria da relatividade. Agora, o Newton, ele serve para tanta coisa. Certo. E Vamos voltar para o mapa. vamos voltar para os mapas. Então, eu estava mostrando para você. A gente agarra no papo aqui, eu acabo não mostrando Não, a tá legal, apresentação toda. interessante. Mas tem bastante coisa aqui. Só vou deixar claro aqui para o pessoal, o meu canal é aberto para todos, tá? Então, você, tanto eu creio na Terra plana, mas eu tenho que reconhecer que eu não sei responder nada disso aí. Então, eu queria que um terraplanista aí, cientista, viesse aqui no canal e falasse, ó, eu respondo isso e mostrasse aí como é que funciona essa coisa toda aí, que, né? Vamos lá. É só ver meus vídeos também, dá uma olhada lá, tá tudo lá. Eu estou fazendo essas perguntas desde o começo do canal, são as mesmas perguntas, né? Como é que São funciona isso? relevantes, são relevantes. Aí você são tem. Relevantes. Eu estava no mapa do Hecateu, isso. Então, aqui ainda é considerado um disco plano, cercado pelo oceano. Ah, aí que veio a conversa todos aí. Você falou, o oceano é mitológico. Sim, aí que veio. Então, aqui você já tem o mapa de Heródoto, que não é circular, que tem algumas massas de terra ali e tal, de água, mas um pouco mais de precisão. Heródoto já usa métodos mais desenvolvidos aí para fazer. Então, deve-se considerar sempre que o desenvolvimento das observações astronômicas influenciar a cartografia ao considerar a Terra esférica e o cálculo de seu raio. Destacam suas contribuições de Hiparco, Eudóxio, Eratóstenes, Ariabata, Albiruni, entre outros. Então, qual é o problema mais sério enfrentado pelo cartógrafo? É o da projeção, como eu falei no começo dessa apresentação, que se refere a um desenho bidimensional sobre uma superfície plana de um objeto tridimensional, o globo terrestre, usando um sistema de princípios matemáticos. Tais princípios só foram conscientemente formulados como um método no século II d.C., pelo grego Cláudio Ptolomeu. Então, Ptolomeu, que nasceu em 100 e morreu em 170 d.C., morreu com 70 anos, utilizou uma grade de linhas geométricas de latitude e longitude para projetar a Terra em uma superfície plana. Só um minuto, o professor Cláudio, aqui, ó, Leandro Gemac. Toda a engrenagem celeste é um mistério de Deus. Mas, Leandro, olha só, é um mistério de Deus. Então, esse debate não deve existir. Tipo assim, se a Terra plana está restrita à crença, então não tem como discutir. Não tem como entrar em conflito com o sistema do globo, porque se é mistério de Deus apenas e não tem como solucionar o mistério, então ninguém tem que entrar nessa briga, essa discussão, ela não existe, praticamente. Não é verdade? Leandro Gemac. Não é É o que verdade? eu te falei agora há pouco. Se for uma questão de fé, não é o meu território. Se for uma questão de ciência, vamos discutir ciência. Se a pessoa falar assim, eu acredito porque eu tenho fé nisso, então eu viro as costas e vou embora, porque não é mais uma questão minha. Você quer discutir cientificamente, matematicamente, fisicamente? Vamos discutir. Agora, questões de fé eu não discuto. A pessoa acredita e pronto, cada um acredita no que quiser. Não fazendo mal aos outros é o que interessa. Então,
Aí você utilizou uma grade de linhas geométricas de latitude e longitude para projetar a Terra em uma superfície plana. Então, o Ptolomeu, ele já deixa a coisa mais sistemática, de uma forma, já começa a usar referenciais. Veja que os outros mapas não têm referencial nenhum. Você pega o Hecateu aqui, você tem a Grécia no centro, como todo povo antigo fazia, põe a Grécia aqui no centro, põe o próprio território aqui no centro, põe o oceano em volta de tudo, e está tudo certo. Não tem coordenadas, não tem referenciais, não tem nada. O que o Ptolomeu vai começar a fazer? Colocar referenciais nisso. Então, tentar, de alguma forma, fazer a projeção de tal maneira que você tenha algo mais racional para usar, para calcular, né, para poder se movimentar ali no terreno com mais precisão. Aí o Ptolomeu, então, ele vai fazer dois tipos. Isso aqui eu já disse no começo da live, né? O Gauss, ele provou conclusivamente em sua obra sobre projeções que não é possível mapear o globo terrestre sobre uma superfície plana sem causar algum tipo de distorção. Cadê o Ptolomeu? Isso aqui já falei. Aqui. Então, Geografia, o livro do Ptolomeu, começa a explicar uma grande inovação geográfica. Uma série de projeções matemáticas criadas para representar a Terra esférica sobre uma superfície plana. Embora reconhecendo que um globo tem diretamente a semelhança da forma da Terra, então, para Ptolomeu, o grego ali do século II, a melhor forma representativa da Terra é o globo. Mas a intenção dele, por uma série de motivos, é passar isso para um plano. Como fazer da melhor forma possível? Então, ele tem dois tipos de projeção. Essa daqui, né? Projetou dessa forma e projetou também dessa forma. Esses dois tipos de projeção, veja que tem latitude e longitude, então tem essa grade de linhas, e dessa forma seria mais fácil fazer a localização das cidades, etc. Ele pensou numa terceira também, mas essa não se sabe exatamente como foi, se perdeu. Aliás, muito material de Ptolomeu se perdeu, muita coisa da antiguidade realmente se perde, e a gente tem acesso ao que foi, geralmente por comentadores, né? Ao que eles fizeram, a vida deles, a obra. Muitas vezes a obra toda se perde ou fica muito tempo escondida e reaparece centenas de anos depois, e a gente acaba tendo a interpretação desses autores também por conta de comentadores da época. Porque muitas vezes a Biblioteca de Alexandria, por exemplo, tinha tanta coisa. Meu Deus, se recuperasse a Biblioteca de Alexandria. Mas tudo já para o espaço. Foi. Tudo queimado. Tudo. Fogo levou tudo. E no Império Romano, você tem a tábua Peutingeriana. Então, uma das obras cartográficas romanas mais conhecidas é essa célebre tábua de Peutínger, que em seus mais de 6 metros de comprimento por 30 centímetros de largura representa diversos itinerários do Império Romano, com as cidades e as distâncias que as separavam, e representa o mundo até a costa do Oceano Índico. Então, veja que essa seria essa tábua, né, do Império Romano, 6 metros de comprimento por 30 centímetros de largura, então ela é bem comprida, estreita, e tem cidades aí, né, conquistadas ao longo do Império, do tempo do Império, mas veja que também não é um mapa com nenhum tipo de grade de coordenadas. Você tem algumas localizações grosseiras ali de cidades e tal. Você não tem distâncias que você possa saber entre uma cidade e outra. Então, você tem algumas localizações de cidades, de terras, de outros povos, etc., que foram conquistados pelo Império Romano, mas muito pouca precisão até aí. Mesma coisa acontece com a cartografia islâmica. Então, você tem a tábua rogeriana do Muhammad al-Idrisi, que é o mais conhecido cartógrafo islâmico, esse al-Idrisi. Então, ele fez essa tábua para o rei da Sicília, Rogério II. E também aqui você reconhece vários territórios. Então, você tem a África, a Arábia, você tem aqui a Europa, bem longe ainda dos contornos que a gente conhece modernamente, a Grécia, Itália, essa aqui é a Sicília, está imensa.
Então, você tem algumas coisas. Esse território aqui a gente não sabe o que é, né? Esse aqui embaixo não se sabe o que é, porque a África seria aqui. Então, daqui para cá, você não. Essas ilhas todas aqui que aparecem, essa comprida, a gente não sabe exatamente o que é. Então, tinha toda essa imprecisão em mapas. Muitas vezes, relatos de viagens. Então, as pessoas falavam: olha, para aquele lado é assim, você tem uma distância daqui até aqui, mais ou menos. Dá um mapa desse, né? Sem muita precisão. Não era, muitas vezes, o próprio cartógrafo que fazia a viagem, que fazia as observações, eram relatos de viagem. Então, você tem já na Idade Média, o mapa mundi da Idade Média, ele tinha esse formato OT, ou TO. Então, um T aqui no meio, que separava Europa, África e Ásia, e em volta o mar. Então, esse formato TO era muito comum na Idade Média, esse diagrama básico. Também não há aí parece que para a Idade Média houve, apesar da Idade Média ter tido progresso em muitas coisas, o atraso também foi muito grande, né? Então, na própria cartografia, o que parece haver aí é um completo retorno. Não tem nada de que você possa usar como um referencial para se movimentar no território, nada assim. É só uma representação pitográfica, né? Pictográfica de 3 massas de terra. Só isso. Um mar em volta e mais nada. Então, comparado com Ptolomeu, que fez esses 2 tipos de projeção, comparado com Ptolomeu, você tem, na Idade Média, um atraso em relação a isso, né? Então, na sequência, é aquele mapa que a gente estava conversando antes da live, o mapa de Hereford, datado de cerca de 1300, ainda Idade Média, que está exposto na Catedral, com o mesmo nome, na Inglaterra. É considerado o maior mapa medieval conhecido, medindo 158 centímetros por 133 centímetros. Então, ele é feito na pele de um animal. Esse aqui em cima seria o pescoço do animal. E deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui. Também é no estilo TO, medieval. Os mapas medievais têm muitos esse estilo TO. Esse corte aqui em T e o cercado de água no disco todo. Aqui você tem vários rios e as representações, claro, da época, da Idade Média. Você tem aí vários tipos de criaturas. E deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aí, em detalhe, então, esse tipo de mapa medieval. Também aqui você consegue muita informação e pouco conhecimento. Quer dizer, você não consegue ter uma informação sobre a distância entre locais, o quanto você precisa viajar para chegar de um local ao outro, qual é o referencial desse mapa, né? Geralmente a cidade ou o território de quem fez o mapa está no centro e pronto, coloca o resto do mundo em volta. E é assim que funciona. Então, as representações da antiguidade até chegar na Idade Média, elas eram muito pouco precisas. Então, essa precisão começa a melhorar com as viagens, é claro, né? E você tem os vários outros tipos de mapa que vão surgindo, se desenvolvendo, melhorando, cada vez mais precisos, né? As várias projeções também, você tem Mercator, tem uma série de outras projeções que são interessantes. Também esse desenvolvimento foi cada vez mais rápido, por conta do avanço científico e tecnológico também. Então, vamos construir caravelas e tal, vamos navegar o mundo todo, vamos. E com isso conseguiram muito mais informações das que você tinha antes para aí construir, realmente fazer, elaborar um mapa com muito mais precisão. É claro que a influência da astronomia, ela no começo importantíssima para definir, inclusive, o formato da Terra e o raio da Terra, para conseguir elaborar uma série de mapas e de métodos para conseguir desenvolver a cartografia, que é esse estudo tão interessante.
Eu pretendo, numa outra oportunidade, falar daí para frente, Isaías, porque eu fiz até a Idade Média só. A minha intenção também era mostrar a importância da curvatura da Terra nesses estudos cartográficos, né? Porque se você não considera a curvatura, você vai ter uma série de erros, não vai levar de nada a lugar nenhum. Então, considerar a curvatura é importantíssimo para você poder elaborar mapas hoje em dia, né? Hoje em dia, claro, se usam satélites, GPS, um monte de tecnologias avançadíssimas e você consegue fazer mapas com uma precisão absurda. Para você ter uma ideia, o mais recente mapa da Antártida, a Antártida é o continente com o perímetro mais estudado no mundo, ele tem 53 mil quilômetros, porque considera todos os detalhes da costa da Antártida. Tem na internet esse Sim. mapa, e você aproxima o quanto você quiser ali. Aliás, você chega numa precisão de metros no mapa. 10 metros, 15 metros no mapa. Então, tudo digitalizado, é claro, é uma precisão imensa. Então, chegamos nesse nível de tecnologia de conseguir uma precisão de metros de toda a costa de um continente, né? É um absurdo, comparativamente aos mapas antigos, que você tinha massas de terra distribuídas ali que não te davam nenhuma referência. Hoje você tem mapas absurdos e você consegue muitas informações a partir deles. Então, era essa a minha apresentação, Isaías. Eu espero que você tenha gostado. Sim. Foi uma Muito bom. discussão, te mostrei vários outros pontos, inclusive de outras questões da Terra plana. Então, o mais importante é que eles não têm mapa. Por que não tem? Porque não bate com a realidade. Simples assim, se batesse, já teria, né? Então, se colocar qualquer número, a gente contesta o número, porque matemática, ela não mente. Por isso, eles não usam matemática. Matemática não mente. Então, eles fazem uma fórmula, uma modelagem. Vamos ver se funciona? Vamos. Faça um experimento aqui em casa. Ah, não funcionou. Essa sua fórmula não está dando certo. Inventa outra. Então, enquanto não tiver matemática, é que nem você falou com o rapaz aí agora há pouco, mas não dá para discutir. Se é uma questão de fé, não dá para discutir. Mesma coisa, se não tiver matemática, não dá para discutir física, né? Discutir física sem matemática é absurdo, é inconcebível. Então, opinião, a gente discute numa conversa informal. Um debate científico ele é feito de comprovação de observações, critério, rigor e modelagem. Modelagem matemática. Entendi. É isso que eu peço há tanto tempo no meu canal também, nunca fui atendido, né? Que é você mostrar uma equação da sua ideia. Pode ser a ideia mais absurda. Conversando com educação, eu converso com qualquer um. Então, a ideia mais absurda. Você tem uma modelagem matemática disso? Não, não tenho. Então, não dá nem para começar a discutir. Porque tudo que envolve as ciências físicas tem matemática. Você parte de uma teoria. Eu tenho teoria, não, eu tenho uma ideia, né? Você tem uma ideia, aí você faz um experimento, aí você tem observações, faz várias vezes, várias. Deu sempre aquilo, daquele jeito. Varia, então. Pega uma outra coisa e varia uma pressão, varia uma temperatura, deu tal coisa. Vai anotando tudo isso e forma uma equação daquele estudo, que vai virar alguma coisa. Aí começa a prever resultados. Se eu aumentar tanto a pressão, vou ter tanto de temperatura. Vamos ver se dá isso mesmo? Deu. Parece que a minha fórmula está interessante. Aí mostre essa ideia. Olha, eu tenho um negócio aqui, vamos discutir, vamos, sem nenhum problema. Agora, chega e fala, eu acho que é isso e acabou, aí não é ciência. Aí é a mesma coisa que discutir fé. E fé a gente não... Ô, Cláudio, mostra de novo aquele mapa lá das duas partes do globo separado. Acho que você achou no site. Esse aqui. Esse aí. Interessante. Eu estava fazendo essa pesquisa de mapas, eu achei muito interessante, porque eles estão dizendo aqui que é um mapa muito acurado, quer dizer, você tem pouca distorção, mas colocaram a Terra em 2 discos. 2 discos. Isso. A África fica quase perfeita ali, né? Quase, você viu? Você viu? A África aqui e tal. Então, eu vou mandar para mim esse link. Vou mandar um link para você.
Vou mandar aqui no particular. Sim. Aí você vê direitinho. Eu achei bacana essa reportagem aí, porque é justamente uma projeção plana, né, de disco, mas para ter pouca distorção, usaram 2 discos. Ficou interessante. Depois tem aqui, Ficou sim. inclusive, mandei para vocês aí no chat privado, hein? Sim. Uhum. Chegou aqui. Já até Então, abri achei aqui do lado. bastante interessante. O problema da Terra plana é que tem um disco só, né? Porque eu estava imaginando isso hoje mesmo. Estava pensando isso hoje, porque eu fiquei pensando nessa questão do Polo Sul Celeste. Imaginei isso. Eu falei, para que funcione, teria que ser uma Terra plana que tivesse dois blocos, né? Algo, sei lá, que acompanha, que correspondesse a 2 polos celestes. Mas aí, Algo para assim. bater as outras observações, você teria que pôr um disco, girando um disco em cima do outro assim, né? Para encaixar, e depois, para fechar, aí você forma um globo. Que seria a melhor representação. Então, primeiro você põe um disco em cima do outro aí, daí você vai fechando e forma o globo de novo. Então, o que o autor aí do site diz é que é justamente a representação em disco plana, com menos distorções, mas ele teve que usar 2 discos para fazer isso. Agora, a melhor representação com menos distorções vai ser sempre o próprio globo. Né? Porque é o que mais se aproxima da realidade. É o que encaixa nas explicações, nas previsões e no modelo, na modelagem matemática. Casa Nova, aquele Então, relógio astronômico. Eu espero que você tenha gostado. Ah, legal. Foi bom, foi legal. Aquele relógio Então, astronômico de Praga explica isso. Não. Agora ele ficou muito tempo quebrado. Sim. Agora eu só quero um terraplanista para vir agora refutar o professor Cláudio aqui, tá? Só isso que eu espero. E vamos lá. Valeu. Obrigado a todos que estiveram aí na live. Acho que foi interessante. Completamos Eu aí. gostei bastante. Gostou? Achei muito proveitoso. Você sabe que é sempre um prazer conversar com vocês. Aí você é muito educado, muito elegante. E Obrigado. a gente expõe o que pensa e tudo. E tá aí as minhas questões, né, sobre a Terra plana estão aí. Quem quiser responder, que fique à vontade. Tá então, certo. agradeço a todos do chat também que compareceram. Um abraço a todos. Isso aí. Eu vou terminando a live, só vou lembrar que amanhã eu estarei aqui com o irmão Edinho, aquele Edson Silva, do canal Os Últimos Dias. Estará aqui conosco às 21 horas. Então, espero você aqui no mesmo canal. Então, até a próxima. E estamos indo, né? Tchau. Estou fechando.